Queridos irmãos, queridas irmãs, é um prazer estar com vocês novamente dentro desse projeto que nós estamos vivenciando do Ano da Palavra. O primeiro momento do Ano da Palavra que nós vamos vivenciar é o estudo em cada paróquia do Evangelho de Marcos, como nós já propusemos. Esse estudo vai ser orientado a partir de um livrinho como este, que a Diocese está providenciando para colocar na mão de cada pessoa, especialmente dos líderes, que vão orientar e estudar junto com os grupos e comunidades. O Evangelho de Marcos, nós sabemos que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito e é o evangelho que tem menos capítulos, somente 16. Por isso também é sempre um evangelho muito agradável para iniciar uma formação, para iniciar uma introdução dos livros dos evangelhos, que são 4. Então, o Evangelho de Marcos tem, assim, um aspecto bem importante, que é o evangelho que fala do discipulado. Ele provoca os discípulos e provoca a todos nós a encontrar-nos com Jesus, querendo responder 2 perguntas. Quem é Jesus? E Jesus é o Filho de Deus. Então, nós vamos provocar este estudo a partir de 5 encontros. Na verdade, nós organizamos o material em 5 partes. A primeira parte, a introdução do Evangelho, como é que nós vamos utilizar o material. Depois nós vamos ter mais 4 partes. Mas a nossa metodologia é ler todo o Evangelho. Então, nós começamos fazendo a leitura da primeira parte do Evangelho de Marcos. Ele é dividido em 2 partes, vai do capítulo 1 até a metade do capítulo 8º, e depois do capítulo 8º até o capítulo 16. Então, primeiro nós devemos fazer o momento da acolhida, de motivar as pessoas, depois fazer a introdução do Evangelho. A partir do livrinho que nós vamos disponibilizar, também é interessante sempre fazer uma leitura da introdução do Evangelho de Marcos, da própria Bíblia Pastoral, que é a Bíblia que nós indicamos, e aí, no outro momento, iniciar a leitura do texto. A leitura do texto que nós fazemos e nós propomos é ler capítulo por capítulo, fazendo as pausas, porque em cada capítulo nós teremos diversos temas, fazendo as pausas e partilhando em comum, fazendo com que aquele entendimento seja mais abrangente, com a ajuda dos nossos padres, com a ajuda das pessoas que já estudaram mais, lendo os rodapés. Então, nós vamos fazer essa leitura até o capítulo 8º, uma parte do capítulo 8º, e aí, depois, nós vamos voltar para o material. Tem 2 encontros que vão tratar justamente dessa primeira parte e vão iluminar aquilo que nós já fizemos na nossa partilha. Depois a gente faz a leitura da segunda parte, dá mais um passo, lendo os capítulos devagar. Naturalmente que essa leitura de todo o Evangelho, ela não pode ser feita 8 capítulos numa noite. Por isso que nós, então, estamos propondo o mês de abril, maio e junho. Então, você tem 3 meses para ir lendo devagarinho, para ir lendo também de forma que as pessoas possam compreender, possam se envolver, possam partilhar também do saber que tem, e depois com o material para iluminar. Então, no segundo momento, nós continuaremos a leitura do resto do livro, e depois faremos novamente uma parada com o material que nós colocaremos na mão de vocês. E
pouco a pouco, assim, cada grupo, cada paróquia vai construindo essa leitura. Agora, é muito importante que nós façamos uma leitura básica primeira. Não pensemos que nós vamos fazer uma leitura como no seminário, com muitos dados, com muitos elementos de diversos autores. Não, é para nosso povo conhecer o Evangelho de Marcos como uma primeira leitura, mas uma leitura de qualidade. E fazendo isso pouco a pouco, ao ponto que as pessoas possam sentir que estão participando, que estão ganhando algo e que ao terminar esse estudo, elas vão trazer diversas referências para a vida pessoal, para a vida familiar e a vida comunitária. O estudo é muito simples, não é necessário projetor de slide, não é necessário trazer mapas e livros, mas é o estudo do texto, o estudo partilhado, o estudo comunitário, com questões e perguntas que nos ajudem a ter uma compreensão básica e importante do Evangelho de Marcos. Não tenham receio. Ler esse Evangelho em grupo, em comunidade, é algo muito prazeroso e provoca muitas pessoas para que elas, assim, descubram coisas importantíssimas da vida daquelas primeiras comunidades e da vida das comunidades de hoje. E se encantando com a palavra, vão desejar cada vez mais estudar, conhecer a palavra. Não tenham receio, vão em frente, que vocês vão notar como vai ser satisfatório esse estudo.